revelados dentro da Constituição. Então, é importante classificarmos uma diferença entre o direito penal constitucional e o direito constitucional penal. Existe no próprio conteúdo da Constituição uma série de normas dedicadas à atribuição da responsabilidade de agentes públicos, sobretudo dos comandantes militares, do presidente da República, de ministros do Supremo Tribunal Federal, integrantes do Congresso, que constituem o que nós vamos denominar por direito constitucional penal. Por quê? Estão no âmbito, né, das reflexões da Constituição, no seu âmbito normativo, e tem consequências que são ali atribuídas com um processo também de apuração, um devido processo constitucional, que é um devido processo legal, estipulado no âmbito também da Constituição. E como tem por consequência algumas sanções, como o impedimento da ocupação de cargos públicos por determinado período, como a destituição do cargo e uma série de outras medidas que são adotadas no curso desses procedimentos de responsabilidade, né, os chamados crimes de responsabilidade, essa consequência tem também uma aura, né, de sanção penal, de sanção punitiva, daí porque nós chamamos de direito constitucional penal, né, porque é o conjunto de regras que levam à atribuição dos crimes de responsabilidade e que estão contidas na própria Constituição de 1988. E existe o direito penal constitucional, que trata do conjunto de princípios que otimizam a aplicação da dogmática penal e do direito penal. Então, hoje, na nossa aula, vai nos interessar o direito penal constitucional. Nós não estamos tratando aqui da apuração de crimes de responsabilidade ou de elementos que permitam classificar esse procedimento que leva à atribuição da responsabilidade a alguns agentes políticos. Hoje, a nossa aula vai se referir, e aqui eu vou compartilhar com vocês, né? Vai se referir especificamente ao direito penal constitucional. Conseguem ver? E aí a gente pode seguir. Sim. Pronto. Então, vai ser sobre o direito penal constitucional. Fazemos aqui uma rápida análise da evolução histórica das constituições, desde o seu modelo, e eu diria que a sua invenção contemporânea, propriamente norte-americana, né, onde se constrói a perspectiva da Constituição liberal, e a partir daí se segue na França e em outros países, né, a adoção desse modelo a partir do século XVIII, onde essa Carta Constitucional ela vai, sobretudo, se centrar numa forma de organização política centrada naqueles princípios lá do Montesquieu, da separação dos poderes, e dentro de uma perspectiva dos direitos individuais, dos direitos de primeira geração, que estão no conteúdo da limitação do poder do Estado, sobre duas bases: a limitação do poder punitivo e a limitação do poder de tributar. E era o que interessava, sobretudo, a ótica liberal, a maneira como se construíam os primeiros direitos, né, que são, sobretudo, direitos individuais. Na segunda etapa, já no século XX, pós exatamente reflexões trazidas pelo marxismo e na influência de um pensamento, de uma doutrina social que alcançava uma série de
de bases acadêmicas, né? E permitiu-se construir um modelo constitucional centrado também na justiça distributiva, na análise da igualdade, nas condições que teria o Estado de trazer um programa de emancipação social, de desenvolvimento humano, de inclusão, que permitisse lidar com esses indivíduos numa prestação que antes, no modelo da Constituição liberal, era negativa, ou seja, o Estado não deve agir, não pode agir, está limitado. E no modelo da Constituição Social é positiva, no sentido da prestação de deveres, né, de obrigações perante a comunidade por parte do Estado, para se assegurar essa igualdade material, sobretudo, essa igualdade também de condições. E aí nós temos um constitucionalismo que incorpora os direitos sociais, esses direitos que, dentro daquela ótica desenvolvida por Norberto Bobbio, né, no texto A Era dos Direitos, são os direitos de segunda geração e, portanto, chegam, né, dentro desse aspecto de produção da igualdade. E, por fim, atualmente, nós vivenciamos a ideia de constituições que reconhecem, até então, essas constituições anteriores vinham na construção de um povo com uma identidade nacional única e não tinham ainda se constituído em textos que admitem modelos interculturais, onde esse ente povo não pode mais ser exclusivamente classificado como nacional, mas como um conjunto de grupos sociais que interagem, né, que têm, obviamente, os seus conflitos, mas que interagem dentro de um ambiente social e que precisam terem, ao mesmo tempo que respeitar as suas identidades, respeitar as identidades dos demais e dialogar de maneira intercultural. Isso, agora, no século XXI, vem se tornando também uma fonte, né, de muitos questionamentos, né, e de proposições para os textos constitucionais. Poderíamos afirmar que, por exemplo, a nossa Constituição de 1988, ela é multicultural. Ela reconhece o papel e a importância da proteção às comunidades tradicionais, sejam elas quilombolas, indígenas, ou mesmo comunidades de pescadores, né, de povos de floresta, são sempre comunidades que têm algum tipo de identidade, de cultura lançada, né, nesse bojo com a sua identidade territorial, com a sua identidade própria, e que a Constituição já lança mão de alguns institutos que permitem esse diálogo. Não diria que ela é intercultural, porque essa perspectiva da interculturalidade é mais uma construção europeia recente e que vem sendo trazida, né, para dentro dos textos constitucionais exatamente por conta desses problemas, né, que recorrentemente a gente vislumbra na Europa, onde as identidades nacionais são o bojo, né, o ambiente de formação dos conflitos, e daí a necessidade de se criar canais de diálogo, canais interculturais bem premente. No nosso contexto, igualmente, a gente poderia dizer que, no tocante à lida, sobretudo com os povos indígenas, nós precisaríamos criar esses canais de representação. Aqui, na América Latina, o Equador, a Bolívia, os países já melhoraram nesse sentido os seus instrumentos, né, e mecanismos para que essas comunidades tenham representação política, possam dialogar com os demais e se revelem dentro desse sistema. Inclusive reconhecendo um modelo, como é o caso da Bolívia, não se fala mais em Estado nacional, mas no Estado plurinacional boliviano, né? E isso tem essa terminologia tem um conteúdo forte
do reconhecimento dessas identidades. Não diria que o Brasil conseguiu chegar a esse ponto com a Constituição de 88, porque ela antecede talvez as reflexões sobre a própria prática intercultural, que é mais traduzida no esforço de formação, por exemplo, da comunidade europeia e dos textos que levam à Constituição da Europa, né, e a sua vigência dentro da comunidade das nações, né, ou seja, da União Europeia. Isso realmente traz uma outra perspectiva e traz, obviamente, problemas, né, nesse relacionamento entre as várias identidades nacionais. A gente está vendo isso e constatando diariamente, né, o Brexit e outras questões, né, que surgem, né, de uma certa animosidade a esse processo também que leva a uma expropriação, né, muitas vezes no tom de mercado, faz com que o ultranacionalismo retorne com força em diversos estados europeus, e nós temos observado problemas, né, no tocante a esse diálogo que deveria aí ser preservado. Mas, no contexto brasileiro, há um reconhecimento da existência de várias culturas em nosso território e que precisam encontrar, né, há um certo reconhecimento do papel delas. Né? Eu diria que a nossa Constituição é multicultural por conta disso, mas ela não é intercultural. Ela não consegue deixar os canais, né, e os instrumentos, tanto de representação política quanto de participação e comunicação, diálogo e decisão, né, acerca desses conflitos de forma clara. Nós até reconhecemos o direito territorial das comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, comunidades de pescadores, etc., mas nós não contextualizamos isso de forma a dotá-los de uma maior representatividade política, de condições e instrumentos para dialogar com as demais identidades, coisa que vem sendo muito discutida, muito debatida em outros contextos. Então, essa evolução dos quadros constitucionais, obviamente, vai influenciar as perspectivas adotadas pelo direito penal, de que maneira o direito penal passará a tratar, né, de determinados fenômenos. Existe também uma discussão doutrinária no bojo do direito constitucional, que me parece extremamente relevante, que é a travada entre Ferdinand Lassalle, A Essência da Constituição, pequeno texto onde ele trata disso, e diz que a Constituição é um pedaço de papel, é um texto, e a Constituição material são os fatores reais da convivência social e de como a economia está dotada, né, de condições para essa realização desses fatores. E Conrad Hess, a força normativa da Constituição, dizendo que a Constituição tem, sim, uma força normativa, essa força em termos de projeto que é ali lançado, e serve a um certo dirigismo, né, para se alcançar determinados parâmetros no meio da comunidade, na forma como essa comunidade ela se realiza também materialmente. Então, há uma oposição clara, Lassalle dizendo que a Constituição é um mero pedaço de papel, que, na realidade, o fator que constitui a organização política está centrada no modo de produção, na maneira econômica, aí numa perspectiva bem marxista, né, bem crítica dessa construção que nós chamamos normativa e do dever ser, e Hess dizendo que há sim uma força de vigência e há como se cobrar, né, que o programa constitucional seja cumprido, de maneira que falar em norma programática, por exemplo, é falso, porque tudo estaria, né,
passível de efetivação dentro dos parâmetros ali estabelecidos pelo texto constitucional, e que ela tem uma força normativa, e essa força normativa pode ser cobrada, pode ser seguida, né, dentro desse quadro. Bom, o direito penal constitucional ele começa exatamente na construção de um princípio que é basilar hoje para qualquer constituição democrática, qualquer constituição que tenha o princípio, a ideia da Declaração dos Direitos. Declaração de Direitos não é um apêndice, não é uma coisa, digamos, secundária no contexto de uma Constituição de uma república democrática, como é o caso do Brasil, ou de países democráticos, né, em geral. Diga-se de passagem que é a própria razão da construção de uma Constituição. Embora a gente já ouviu alguns discursos, inclusive de acadêmicos, que dizem que uma boa Constituição tem que tratar da organização política do Estado, de como ele se identifica, de como ele se apresenta no cenário internacional e de como a distribuição dos poderes está ali, como há a repartição desses poderes, e isso constrói os elementos necessários de uma boa Constituição. Não é bem assim, né? Porque se nós fôssemos imaginar essa Constituição tão somente sobre os aspectos da estrutura política do Estado e esquecêssemos do povo e das pessoas, do conjunto de indivíduos que integram, né, e que estão subordinados a esse poder político, isso seria alcançar uma pequena parcela, inclusive, do que é o papel propriamente da Constituição em termos de emancipação social e desenvolvimento humano, né, do seu povo. E, portanto, não é suficiente tratarmos da estrutura da organização política, por mais aperfeiçoadas que sejam os instrumentos que estejam ali sendo utilizados para tratarmos disso. A Constituição precisa da sua declaração de direitos, é isso que eu quero chegar. Principalmente após a experiência nazi-fascista, né, da década de 30 e 40 do século passado, ficou claro, né, até entre a década de 20, se a gente se referir também à ascensão do Mussolini, ficou claro que a Declaração dos Direitos não é um simples apêndice, não é algo que possa ser dispensado da Constituição, e o princípio motor de toda essa Declaração dos Direitos é o reconhecimento da dignidade da pessoa humana, ou seja, é o que traz uma responsabilidade democrática para o contexto da cidadania e da participação ampla, né, dos indivíduos na vida política do Estado. É assegurar a todos uma integridade física somada à sua integridade moral. A construção entre os componentes de integridade física e integridade moral, que não são aí meros conceitos, mas são a essência do significado da dignidade da pessoa humana, o respeito à integridade física e à integridade moral das pessoas. Então, por fim, há alguns objetivos que são lançados, como é o caso também da Constituição de 1988, né, se a gente observar o que está, né, logo ali no artigo 3º da Constituição, né, vamos lá a ele, nós vamos encontrar objetivos da Constituição. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, esses objetivos que estão aqui
constituem os elementos de otimização, inclusive, dos nossos esforços políticos, das nossas normas, né, para se alcançar o que está aqui dirigente. É o que a gente chama de uma Constituição dirigente. O grande problema dessas discussões atualmente, é por isso que alguns dizem que talvez o modelo da Constituição dirigente, que é do Canutilho, né, grande jurista e constitucionalista coimbrano, né, que vocês podem acessar mais fácil, né, até o Tratado de Direito Constitucional dele, que é excelente. O grande problema que nós vamos enfrentar é exatamente a formação desses grandes blocos regionais e a mudança de alguns desses objetivos ou dessas perspectivas, ou uma necessidade de diálogo desses objetivos dentro da garantia de soberania e autonomia, né, e autodeterminação de povos, e a realidade, né, geopolítica e regional que se impõe e que parece que rompe, né, atualmente com esse modelo da Constituição dirigente, ou pelo menos ele tem sido questionado, né, sobre esses aspectos, porque dentro dessas análises de cooperação, muitas vezes você talvez tenha que flexibilizar ou lidar de maneira diversa com um desses objetivos, e, obviamente, isso significará uma ruptura, né, com a ideia do constitucionalismo dirigente. Mas isso é alvo da disciplina de Direito Constitucional, não na nossa disciplina, e vocês devem discutir, né, isso por lá. Né? Mas aqui eu quero fazer só um panorama do que é que a gente está tratando quando fala em direito penal constitucional. Onde é que ele se insere, né? Em quais contextos? E há contextos, inclusive, que vão interessar, por exemplo, nesses objetivos, né? O promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Então, nós tornamos o racismo, por exemplo, dentro da nossa Constituição, como um crime imprescritível. Hoje tratamos da violência de gênero, tratamos da questão também do feminicídio, ou seja, são elementos que, sobre o aspecto de otimização dessas normas que dirigem o conteúdo também de normatização, de regulação da vida no cotidiano, no contexto brasileiro, a partir da Constituição, atendem, né, ou se vinculam a objetivos que estejam aqui dispostos, de maneira que isso também vai afetar o direito penal e o seu funcionamento. E o princípio da dignidade da pessoa humana é essencial ao direito penal contemporâneo, principalmente o direito pós-nazi, né? A gente precisa centrar aí por completo, né, essa análise, esses esforços. Bom, aqui, logo no início da aula, nós já fizemos essa distinção entre o direito penal constitucional, que é esse conjunto aí de princípios, né, para os quais, da maneira com a qual nós otimizamos a própria aplicação do direito penal, com o direito constitucional penal, que retrata a forma de responsabilização dos crimes políticos por parte de agentes políticos e tem sua previsão expressa em normas constitucionais, incluindo aí a forma de indiciamento, o processamento, né, a investigação e processamento e a consequência, que é a pena. Então, todo o formato de responsabilização política, ela se encontra dentro do bojo da nossa Constituição, no texto da nossa Constituição, de maneira que não há como escaparmos dessa análise. E isso, como tem uma consequência, essa consequência é uma sanção punitiva, porque há a perda do cargo e a impossibilidade, por exemplo, por um determinado período, do exercício de outro cargo público, isso vai traduzir-se
em matéria do direito constitucional penal, e aí nós vamos fazer essa análise, né, com maior vigor. Bom, a importância da Constituição para o direito penal. Primeiro, a importância principiológica. A Constituição fundamenta os princípios de aplicação do direito penal. Então, a base pela qual nós aplicamos o direito penal dentro de um Estado democrático de direito, porque esse Estado é um Estado constitucional e democrático, né? Ele tem por base esse vínculo, essa referência normativa trazida pela Constituição. Uma outra questão que fica aí bem clara também é sua importância seletiva. É a partir da Constituição que nós selecionamos alguns bens jurídicos para proteção por parte das normas penais. E aí nós temos, né, claramente, dentro dessa reflexão seletiva trazida pela Constituição, a análise, por exemplo, dos crimes ambientais, dessa questão de crimes que retratem a violência de gênero, que retratem a violência em relação à origem, raça, cor, né? Essa discriminação, que trate dos crimes econômicos, ou seja, nós temos, inclusive, na norma constitucional, elementos, a gente vai ver mais adiante, que são elementos criminalizadores, né? No artigo 225 da Constituição, vamos lá para ele, quando nós tratamos dos elementos, né, que estão aqui dispostos, né, da seguinte maneira, no parágrafo aqui. Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, e veja a questão da seleção do meio ambiente, do ambiente como um bem jurídico a ser também tutelado penalmente, né? A sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo para presente e futuras gerações. E aí nós temos no parágrafo 3º a seguinte disposição: as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, e aqui cria-se também a perspectiva, seleciona-se, né, a perspectiva da chamada responsabilidade penal da pessoa jurídica, que nós vamos analisar de maneira adequada no outro contexto, né? As sanções penais e administrativas, as sanções penais, então, consequências penais, há uma seleção que é feita aqui pela Constituição, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Não vai fazer só aí. Na questão relacionada à ordem econômica, no centro e... Vamos aqui para ele. No 173, né? Nós vamos encontrar, ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos de segurança nacional ou relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. E aí nós vamos ter, né, a previsão expressa no parágrafo 5º de a lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, então, a função seletiva também da responsabilidade da pessoa jurídica, mas contando que há uma responsabilidade também por crimes econômicos, né, dos seus dirigentes, dos seus responsáveis, né, sujeitando as punições compatíveis à sua natureza nos atos praticados contra a ordem econômica. Então, a ordem econômica torna-se um bem jurídico selecionado aí pela Constituição, e ela tem não só essa função principiológica de otimização do sistema, mas ela tem uma função seletiva que é claramente aí colocada, né, nessa análise. Bom, quando nós passamos a discussão da legalidade penal e observamos que
ela trata ou retrata, né, um limite ao poder punitivo do Estado, conforme atesta o Luigi Ferraioli, a observação no sistema garantista de direito do princípio da legalidade depende do respeito a 10 axiomas clássicos, que devem e estão construídos, daí o porquê nós podemos dizer que a nossa Constituição impõe uma ordem garantista, né? No sentido mais claro da ótica, né, de qualquer Constituição liberal, né, que trabalha com base nos direitos individuais, né, fundamentais, que, no nosso contexto, estão contidos no artigo 5º da Constituição. O artigo 5º da Constituição tem quase toda a base, né, da nossa Declaração de Direitos. Lógico que o 6º e o 7º retratam os direitos sociais e, portanto, o conteúdo de equilíbrio e igualdade, né, de garantia da igualdade, mas os direitos que estão no artigo 5º dizem respeito a, propriamente, a integração, né, desse reconhecimento, né, dos direitos individuais básicos, como são assim reconhecidos em quaisquer declarações de direito. E nós observamos que os 10 axiomas que estão aí previstos, né, onde nós temos como primeiro axioma nula pena sine crime, ou seja, não há como se impor uma pena sem um crime. E aí vem a questão da lesividade, da ofensividade. É necessário que exista um crime, e o crime precisa ser uma conduta que se demonstre, de fato, ofensiva a um bem jurídico relevante, talvez, e dentro de um Estado constitucional que tem essa relevância constitucional, em virtude daqueles elementos que estão aqui dispostos no respeito à dignidade da pessoa humana. Então, a morte, as ofensas à integridade física e à saúde das pessoas, a liberdade, são bens de alta relevância, né, no reconhecimento da dignidade da pessoa humana e, portanto, estão nesse conteúdo da ideia de que as ofensas a esses bens perpetradas tornam-se crimes. Né? Então, normalmente é isso, inclusive dentro da sistemática de um Código Penal liberal, que se apresenta no contexto brasileiro. Se a gente for ver a formulação dos títulos do nosso Código Penal, dão conta de diversas dessas violações dentro desse princípio comum da ofensividade. Né? Então, nula pena sine crime. Né? Não existe pena sem ofensa, sem crime. E aí nós podemos extrair que, dentro dessa matéria, nós vamos encontrar no artigo 39, no inciso, desculpe-me, no artigo 5º, inciso 39 da Constituição, o não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Nulo crime sine lege, ou seja, não há crime sem lei. Não é possível criarmos crimes sem o debate no parlamento, sem o debate legislativo. E aí nós vamos ter uma série de consequências que extraímos dessa análise. A Constituição traz isso no seu inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina. Isso, o que está aí no segundo axioma, para além de avaliar apenas a seleção do que é efetivamente crime, que pode sugerir, por consequência, a imposição de uma pena como sanção mais grave a ser imposta num contexto social, a perspectiva que nós temos no nulo crime sine lege
determina o que vamos chamar de convencionalismo penal. O direito penal tem que ser anterior aos fatos. Você só pode punir o que estiver convencionado, posto como regra do jogo anterior ao fato. Dessa perspectiva de que o convencionalismo penal é essencial para a imposição de penas. E aí nós temos o terceiro axioma, que é nulla lex penalis sine necessitate. Não há lei penal sem necessidade. A perspectiva de que é necessário que haja uma racionalização dessa criação de condutas passíveis de receber penas, para que a gente não crie condutas desnecessárias e que tornem o ambiente social palco, né, de arbítrio, de autoritarismos, de aplicações, né, abusivas das penas. Né? Então, é preciso gravar essa ideia da necessidade. Lembro-me aqui um exemplo que era dado pelo professor Sérgio Salomão Checário, muito inteligente, inclusive, esse exemplo, onde se diz que na década de 70 tinha um problema recorrente aos proprietários de veículos Volkswagen, sobretudo o Fusca, era que o dispositivo que lançava água, né, no para-brisa tinha um formato anelar e era muito semelhante a um anel usado, né, pelos integrantes da Jovem Guarda, né? O Erasmo Carlos, a Vanderleia, o Roberto Carlos e a juventude fascinada, né, por toda a musicalidade, né, e por essa representação, essa identificação que eles tiveram com esses personagens, né, artistas nacionais, eles usavam muito esse anel, né? Era um anel que comumente a juventude utilizava, e por conta disso o Fusca era recorrentemente furtado, né, para a retirada do brucutu do Fusca, né, que era exatamente esse anelzinho. Tinha esse formato anelar e cabia no dedo de muita gente, o povo, em vez de comprar, furtava esse dispositivo. E houve quem sugerisse no Congresso Nacional, à época, um deputado sugeriu tornar o furto do brucutu do Fusca uma forma qualificada de furto, porque prejudicava os proprietários, né, do veículo. Agora, imaginem vocês que existem outras formas. Essa ideia de nulla lex penalis sine necessitate vem da perspectiva racional de se operar o direito penal, imaginando ele como uma extrema ratio, como o último recurso a ser utilizado se todos os demais falharem. A realidade aí só precisava de uma adaptação na sistemática da produção do Fusca que não tivesse mais o anel do brucutu, porque evitaria esse interesse, né, em se furtar o dispositivo. E esse dispositivo não seria mais furtado. Ou, inclusive, esperar passar a onda, como passou, né, da Jovem Guarda, e aí as pessoas nem têm mais essa memória do que é esse brucutu, e, portanto, não precisaria jamais de uma lei penal para tratar de um tema tão específico. Ela se torna aí abusiva, desnecessária, e poderia trazer interpretações aí por analogia que seriam violadoras, né, no limite ao poder de punir a ser imposto pelo Estado. Então, essa ideia de que nós não devemos gerar leis penais sem necessidade real, né? Sem que a gente possa observar isso claramente. Diga aí, alguém quer falar? Eu vi. Não, eu abri sem querer, mas eu vou falar. Quando o senhor estava em Bugutu, foi uma música que Roberto Carlos fez naquela época. Aí era os jovens, meus pais, eu era jovem, mas nunca andei atrás do Bugutu, não. Aí todo mundo tinha essa ideia de querer roubar como fosse uma espécie de um anel, não é isso? É um anel. Surgiu de uma música feita entre Roberto Carlos e Erasmo Carlos, o Brucutu. E é bom, né? É bom esse período foi muito bom, né? Assim, em termos de musicalidade e tal. Agora, você imagina que essa
isso não era necessário, bastava você alterar o dispositivo lá no carro, né? Em vez de fazer anelar, fazer triangular, como hoje quase todos são triangulares. Não sei se vocês perceberam, né? Mas os Aí depois veículos... surgiu o anel, o Carambeque, né? Tem um anel chamado Carambeque. Aí tem esse negócio de pulseira de Roberto Carlos. Era um moído danado naquela época. Aí o povo furtava. Furtava dos carros, né? E aí criava um problema. O proprietário ia jogar água no para-brisa, eu nem percebia às vezes que tinha, porque é um dispositivo pequenininho, né? Aí quando ia jogar água no para-brisa, em vez de vir para o para-brisa, saía feito uma baleia, aqueles guichos para cima. O sujeito ficava irritado, né? Estava com Fusca comprado e tinha que comprar novamente esse dispositivo. E era uma coisa que bastava se adaptar, o sistema de lançamento da água no para-brisa para limpeza, né? Era mais simples do que você precisar de uma lei penal tratando dessa matéria. Não é uma matéria de necessidade de uma lei penal, né? Bom, nula necessitate sine injúria. É preciso que haja a ofensividade. Isso desde o direito romano antigo, e aí a gente não pode falar ainda na questão relacionada à própria insignificância, mas existem alguns princípios no tocante à lida com os delitos, né, que incluem um brocárdio, que é o minima non curat preto, ou seja, os juízes não devem tratar das coisas mínimas. Ou outro brocárdio, acla non capta moscas, ou seja, a águia não vai atrás de mosca, né, não vai capturar moscas. Então, nós temos sempre essa ideia da racionalização do sistema, mesmo no período clássico da antiguidade, né? Estou aqui colocando, e às vezes você faz um investimento altíssimo para tratar de coisas pequenas e insignificantes, e que, dentro do conteúdo da política criminal, vai hoje classificado pela ideia do princípio da insignificância. Imagina o sujeito prender pessoas por conta do furto de uma melancia. Aí você pode dizer, o proprietário da melancia foi algo grave, professor, tal. Mas você põe o Estado em funcionamento, com um gasto por preso aí de mais de R$2.000 agora, né? Se você pegar os indicadores aí no volume das prisões, por um objeto que talvez custe de R$50, R$60, aí era melhor uma reação também em termos de composição, onde houvesse a reparação imediata desse valor e alguma multa aí aplicável, ou seja, é preciso a gente ter uma certa racionalização da maneira como esse sistema funciona, né? Então, há outros elementos que estão aí presos nessa ideia da ofensividade. Ou como já vimos, alguém passar 3, 4 meses preso porque furtou pneu velho dentro de um terreno baldio, né? Já houve esse tipo de qualificação, inclusive aqui na Paraíba, né? Então, não há necessidade sem uma ofensa clara que permita, né, essa imposição da pena com certo sentido, com certo significado. Do contrário, ela deveria ser avaliada dentro dessa análise também da insignificância. E também na perspectiva da construção das normas, é preciso catalogar se efetivamente aquela conduta gera uma ofensividade merecedora do direito penal. Essa é uma coisa que até antecede a aplicação em si da lei, que já foi votada e que prevê a conduta, mas a própria conduta vai ter uma série de tonalidades, né, interpretativas, à medida que a gente vai fazendo essa análise. É preciso também, antes, entender se aquela conduta merece a reprovação penal e, se é necessário, se ela tem ofensividade suficiente para justificar essa intervenção. Porque, se não tiver, eu devo tratar no direito administrativo com o potencial das multas e de prevenção, no direito civil com a perspectiva da reparação, da compensação, e o direito penal ser a extrema ratio, ou seja, o último recurso, o último ramo a ser pensado, né, se eu preciso impor aí qualquer pena.
Bom, nula injúria sine actio. Isso é uma questão fundamental. O direito penal não é mais um direito que surja de mera causalidade de algo que não possa ser atribuído a uma ação, a uma conduta. Não há ofensa sem conduta, porque precisa ser ação humana. E a conduta aqui vista como ação humana. Então, não é mais o fato de uma pedra ter rolado no desfiladeiro, como ocorreu na Suíça, e eu enjaular a pedra, como também ocorreu, né? É preciso que essa ofensividade seja agravada por uma ação, por uma conduta. E essa conduta ela tenha a sua construção ôntica, daquilo como ela realmente se apresenta. Isso dentro do finalismo nós vamos fazer bem essa análise no contexto brasileiro, né? Então, a análise que se põe, então, nula actio sine culpa. Então, não há conduta sem culpa, sem reprovação penal. Essa a ideia que deve existir, né? Então, a ação que não esteja dotada de sentido, que não possa se obter daí a reprovação do seu autor, também não é passível, não está factível da atribuição no campo penal, da atribuição de uma pena. E aí, nula culpa sine judicio. Não há culpa sem processo. A culpa é produto e consequência do devido processo legal. É isso que a gente extrai também aqui da Constituição, onde nós vamos observar no artigo 5º, inciso 57, inciso 57, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E o trânsito em julgado se dará, dentro do devido processo legal. É isso que a gente vai extraindo dos incisos anteriores. No inciso 54, nós temos: ninguém será privado da liberdade dos seus bens sem o devido processo legal. É preciso que esse processo seja um processo formal, regido por lei, e seja articulado contra essa pessoa dentro dos limites da legalidade, daquilo que está ali previsto. No artigo 5º, inciso 15, nós temos: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Então, nós temos essa primeira análise que está aí no artigo 5º, inciso 15. No inciso 16, nós temos: são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Então, essa ideia de que as provas do processo devem ser obtidas por meio lícito. Então, essa perspectiva de que o processo não é qualquer processo, é o devido processo legal que pode reprovar o autor de uma conduta que foi ofensiva e que necessita efetivamente da intervenção penal. Então, a gente vai fazendo essa recapitulação, porque todos esses axiomas, eles interagem entre si e possuem essas condições, do referimento do funcionamento do sistema. Nulo judicio sine accusatione. Não há processo sem acusação. É preciso que exista o promotor natural. Veja que, normalmente, as pessoas vão dentro dessa... A gente pode até colocar aqui no 19, também no artigo 5º, 19, será admitida ação privada. Ação privada é a denúncia, é a queixa, colocada como uma origem,
como o pedido de condenação de particular nos crimes de ação pública se esta não foi intentada no prazo legal. Mas nós temos uma série de elementos que vão dizer, vão garantir essa questão relacionada também ao promotor natural, né? De que não pode existir, né, dentro dessa articulação, um órgão de acusação, né, que é próprio e que vai ser responsável, né, pela proposição desse pedido de condenação, né? Então sempre existirá esse promotor natural e a Constituição garante esse princípio igualmente, né? Se não for o próprio promotor, nos casos comuns de ação pública, é admitido excepcionalmente que o pedido de condenação seja promovido pelo particular interessado, né, nessa não litigância, né, do promotor original, natural, para a proposição do pedido de condenação. Estou procurando aqui uma fórmula, né, onde vocês vão encontrar o que claramente nós temos, né, é a ideia de que o juízo também tem que ser um juízo que possa promover esse processo, mas isso inclui-se do nulla culpa sine judicio, na ideia de que, para que esse processo corra no devido processo legal, a competência também desse juízo está previamente estabelecida para se não haver juízo ou tribunal de exceção, ou seja, algo que se constitui posteriormente aos fatos para selecionar determinados fatos e fazer esse julgamento. Não, essa competência originária está como matéria constitucional, que já distribui isso e convenciona para se evitar a construção dos chamados tribunais de exceção. É reconhecida a instituição do júri como organização que lhe der a lei e assegurados. Também é um juízo natural para determinados fatos, né? Então, a plenitude da defesa, esses são os princípios que regem o júri, né? O sigilo das votações, a soberania dos seus veredictos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, né? Então, essa ideia de que garante o devido processo legal nesses eventos são isso. E aí nós temos nulo judicio sine accusatione, nulla accusatio sine probatione, ou seja, não há acusação sem provas, é preciso que essas provas ocorram dentro desses limites também da legalidade, porque são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Então, essas provas, está aqui no inciso 16, né, artigo 5º, inciso 16, não é possível, né, que você... E também, sim, encontrei o princípio do promotor natural, que é nulo judicio sine accusatione, está no artigo 5º, inciso 53, ninguém será processado, nem sentenciado, tanto o promotor como o juiz natural, novamente, senão pela autoridade competente. Então, há uma autoridade que é dada, conferida, né, para se processar e, portanto, para promover a ação penal, que, no nosso caso, nas ações penais públicas, é do Ministério Público. Então, existe essa ideia de que, para promoção de uma ação cuja consequência é grave, esse promotor natural, né, da ação esteja aí previamente estabelecido, de maneira que isso garante, né, esse princípio. Nulla probatione sine defensione, ou seja, não há prova sem contraditório, né, sem defesa. Então, qualquer acusação pode ser refutada também da maneira devida dentro
dos autos do processo, e isso leva, obviamente, à construção desse outro princípio, que é relevante a um direito penal constitucional nos parâmetros de uma Constituição democrática. A ideia de que todas as acusações podem e devem ser refutadas, né, e é garantido, né, a qualquer pessoa, né, o direito à ampla defesa e ao contraditório. Né? Então, essa análise ela vai sempre retornando. Veja, um princípio da humanidade, está aqui no artigo 5º, inciso 39, é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. São os elementos que a gente já mostrou aqui, compõem a dignidade da pessoa humana. Então, reconhecimento de que o preso mantém a sua dignidade e, portanto, deve ser assim respeitado, né, dentro desses parâmetros. E essa ideia de que, no artigo 5º, inciso 15, inciso 55, desculpe-me, inciso 55, nós temos a perspectiva de que as provas que são levadas a juízo para acusar podem ser todas contraditadas. Essa ideia de nulla probatione sine defensione, ou seja, não há prova sem contradição, sem a possibilidade de se contraditar, porque no artigo 5º, inciso 55, nós temos aos litigantes em processo judicial administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. De maneira que é preciso manter, né, essa análise, né, do contraditório e da ampla defesa, que são assegurados, né, constitucionalmente. Então, nós temos, dentro do conceito técnico-jurídico da legalidade penal, que até agora nós tratamos nos aspectos políticos, né, e político-criminal, dentro do que se constrói para que eu diga que houve o respeito à legalidade penal, todos esses elementos que estão aí dispostos, né, nesses 10 axiomas, que daí você vai extrair. Ferraioli é um filósofo analítico, né, seguindo a tradição analítica kelseniana, né, e de Bobbio, né, ele vai fazer essas reflexões, ele inclusive faz essas referências, e aí, ao esclarecer os teóricos analíticos, eles esclarecem, né, todos os seus enunciados, né, essa perspectiva de deixar isso claro. Esses 10 axiomas, segundo ele, se desdobram, e ele vai tratar disso na sua obra Direito e Razão, né, Direito e Razão, Teoria do Garantismo Penal, essa perspectiva de racionalização do direito penal a partir desses fundamentos, né, em 68 subprincípios. Né? Então, a partir desses 10 axiomas, você tem desdobramentos que vão refletir. Por exemplo, não basta falar só no juízo natural e esquecer da perspectiva da imparcialidade desse juízo, e que o juiz não pode ser parcial, e que, quando isso ocorre, existe uma ofensa à legalidade na sua forma garantista, na sua forma mais ampla, para a promoção da justiça, né, e para a aplicação de penas. Então, nós temos uma série de subprincípios que estão atrelados ou vinculados a esses 10 axiomas. E ele vai detalhar isso ao longo do seu texto, né? Direito e Razão, Teoria do Garantismo Penal. Bom, os princípios constitucionais penais, o conceito técnico-jurídico da legalidade penal. A gente pode refletir acerca da legalidade penal a partir desses 4 princípios que estão aí elencados, né? Nulo crime, nula pena, sine previa lege. A lei tem que ser anterior ao fato. Tanto a lei, tanto a lei que prevê o crime como a pena, portanto, a sua consequência, tem que ser anterior ao fato.
né? É o princípio da anterioridade da lei penal. É o convencionalismo penal. É o que vem declarado na Constituição, como a gente viu aqui, né? E que, inclusive, diz que a lei não retroagirá, né? Está aqui no inciso 39, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. E logo após, no artigo 5º, inciso 40, a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, a lei só pode retroagir para beneficiar o réu. É isso que a gente extrai do nulo crime, nula pena, sine previa lege, né? O princípio do convencionalismo penal. Nulo crime, nula pena, sine stricta lege, ou seja, sem lei em sentido estrito. O que é a lei em sentido estrito? É a lei votada no parlamento. A gente pode excluir é o texto normativo que foi alvo de deliberação e de processo legislativo ordinário no parlamento. Por quê? Porque algumas leis, por exemplo, não podem tratar, né, de matéria referente a direitos individuais fundamentais, apesar de ter sido autorizado pelo parlamento a sua formulação, como é o caso das leis delegadas. A gente pode até tratar aqui, vamos aqui na própria Constituição, e olha quantos desdobramentos, né, a partir da aula de hoje vocês têm, né, para refletirem, e envolvem também processo legislativo, né? Então, a gente tratando aqui da iniciativa das leis complementares e ordinárias, que cabe a qualquer membro da comissão, Câmara dos Deputados, Senado Federal, e aí nós temos a possibilidade também da iniciativa do Executivo Popular, e aí nós temos um primeiro elemento, que se aproxima aos decretos, e decretos-lei, que anteriormente eram provenientes do Executivo, e havia muita normatização da vida e do cotidiano por via de decretos-lei, mas os decretos-leis são também fenômenos autoritários, né, de uma concentração do poder dentro do Executivo sem um controle do parlamento. Isso não é adequado mesmo no princípio da separação dos poderes. E aí o artigo 62 prevê que é possível as medidas provisórias. Sim, em casos de relevância e urgência, poderá adotar medidas provisórias. Só que no parágrafo 1º do artigo 62, nós temos: é vedada a edição de medidas provisórias tratando da matéria sobre nacionalidade, cidadanias, direitos políticos, partidos políticos, direito eleitoral, e aí vem B, direito penal, que é o que nos interessa, e processual penal. Olha, direito penal e processual penal não podem, porque não cumprem esse princípio da lei em sentido estrito, da lei votada e deliberada dentro de um processo legislativo comum, né, no parlamento. Portanto, medidas provisórias não podem criar crimes, nem impor penas. Essa é uma restrição que aí fica estabelecida. Depois a gente pode até fazer uma análise. As medidas provisórias não podem criar crimes e impor penas, mas elas podem ser aplicadas em favor do réu. Há uma interpretação de que sim, né? Em determinados contextos, ela pode ser aplicada de maneira favorável ao réu. Nós vamos analisar isso mais adiante. Mas, em princípio, elas não são leis em sentido estrito. Também não são leis em sentido estrito a chamada lei delegada, né? O artigo 68 da Constituição Federal trata: as leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. O Congresso autoriza que ele trate, né, de uma matéria. A delegação ao presidente da República terá a forma de resolução do Congresso, que especificará seu conteúdo e os termos do seu exercício. E aí é uma resolução do Congresso Nacional que vai determinar isso, né?
essa resolução é aprovada em votação única do Congresso e é vedada aí qualquer emenda. Mas, no parágrafo 1º, tem dizendo: não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados, Senado Federal, e a matéria reservada à lei complementar e à legislação sobre. Aí nós temos nacionalidade, cidadania, direitos individuais. O direito penal trata do status libertatis, portanto, trata de matéria referente ao direito individual. É um direito de primeira geração, de maneira que não é possível, porque não é uma lei em sentido estrito, no formato como ela é deliberado junto ao parlamento, e dessa maneira não pode ser fonte originária. Então, decretos, portarias, medidas provisórias, leis delegadas não podem ser fonte originária, né, de matéria criminal. É essa questão que eu quero que vocês observem, a partir também dos parâmetros, né, que nós estamos aqui estabelecendo dentro das próprias normas da Constituição. Bom, nulo crime, nula pena, sine scripta lege. A lei tem que ser escrita. A lei tem que tratar de maneira clara, escrita, documentando esse texto, permitindo o acesso a esse texto, é a perspectiva da publicização que aí se extrai também daquilo. Não é feito na Idade Média, que boa parte do direito era oral, vinha de costumes. Essa perspectiva da oralidade dos costumes não é mais admissível, porque isso pode trazer interpretações, pode desviar, né, determinados parâmetros que não foram convencionados e trazer problemas para a imposição da pena, para a aplicação de maneira justa, né, para a aplicação das medidas também de forma justa. Então, esse desdobramento do princípio da legalidade afasta os costumes como fonte primária da norma penal, né? Os costumes não podem, principalmente costumes, tradições orais, não podem vigorar como fonte do direito penal. Eles podem ser aplicados no direito penal, podem, como modalidade interpretativa que beneficie o réu, sempre assim, e traga algum tipo de benefício. No tocante ao ultraje ao pudor público, a prática lá do ato obsceno, né? Praticar ato obsceno em lugar público, aberto ao público, ou que permita, né, essa visualização do público em geral. Isso aí vai trazer uma série de interpretações que nós vamos ter que adequar com os costumes. Uma coisa é você estar na Marquês da Sapucaí aí no meio do carnaval, outra coisa é estar numa igreja, numa catedral, e isso eu preciso adequar pelos costumes de roupas e etc., de cada contexto. E essa otimização da aplicação mesmo de um elemento que é aberto, porque é um elemento normativo, precisa, obviamente, da apreciação a partir dos costumes. Mas os costumes não são a fonte originária dessa norma. Eles servem como modulador interpretativo, eles podem auxiliar o intérprete, mas eles não são fonte originária, não é deles que eu extraio a punibilidade, que eu extraio e que eu possa impor penas, né? Então, nulo crime, nula pena, sine scripta lege. A lei hoje tem que ser escrita, é um texto escrito. Aí alguns até colocam, professor, mas a Constituição inglesa ela não cria uma série de medidas também de intervenção, de organização política, e é uma Constituição que eu aprendi que é costumeira, né? O pessoal sempre coloca isso. Gente, a Constituição inglesa é formada por certas tradições, é fato, de decisão, deliberação dos seus tribunais, mas a maior parte do seu conteúdo é escrito. São vários textos e espaços historicamente. Ela é muito mais uma Constituição histórica do que somente costumeira, né? Ou seja,
os textos, né, o Magna Carta Libertate, que vocês tanto falam para a ideia do habeas corpus, né, por conta da ideia contida do habeas corpus, da apresentação apenas no momento efetivo de um julgamento de uma determinada pessoa, e se assumir essa... É um texto escrito que data de 1215, se eu não me engano, vocês podem observar isso aí, mas é um texto escrito. O Bill of Rights, em inglês, da pós-Revolução Gloriosa de 1688, é um texto escrito. Eles são esparsos historicamente, né, mas são um conjunto de textos que permitem essa análise da matéria e do texto constitucional vigente na Inglaterra. Né? Então, não há essa ideia de costumes orais, isso aí foi muito mais na Alta Idade Média, ali, né, dentro dessa análise, né, de migração do modelo clássico para o medieval, onde a oralidade realmente foi muito forte. Nós tínhamos os menestréis que eram, com suas cantigas, informavam acerca das batalhas, informavam o público acerca daquilo que acontecia no contexto de toda a Europa, e faziam com isso a comunicação dos eventos, né, passando de feudo em feudo e transmitindo através dessas tradições orais. Mas vejam a insegurança, porque é feito um telefone sem fio. Uma história começa de um jeito e termina de outro, né? Então, é preciso que o texto tenha uma certa segurança, ele possa se fixar, daí o porquê o nulo crime, nula pena, sine scripta lege, a ideia de que o texto tem que ser escrito para poder fixar minimamente os parâmetros que sugerem a existência de um crime e a necessidade de imposição de uma pena. Então, nulo crime, nula pena, sine certa lege. A lei tem que ser taxativa, evitando-se aí a aplicação de termos polissêmicos que tragam problemas. Por exemplo, nós tínhamos um delito que foi revogado recentemente, inclusive por conta da crítica feminista, muito bem direcionada, na ideia de que alguns desses crimes contra os costumes estavam dentro de um parâmetro de uma estrutura patriarcal ultrapassada, e que precisavam de uma adequação, né, dentro da realidade, da dinâmica. E aí muitos dos crimes contra os costumes tiveram a sua adaptação e revogação, né, a partir dessas discussões que foram aí estabelecidas. A partir do artigo 213, quando eu trato do estupro, eu tenho uma série de crimes contra os costumes, e tem um que é o atentado que estava, né, no artigo 215, que tratava da posse sexual mediante fraude, e ele foi adaptado, né, para ter conjunção carnal, praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Então, não há um emprego da violência, mas da fraude para se obter aquilo que ele efetivamente quer, ou deseja, o autor, em termos de atos libidinosos. Antigamente era posse sexual mediante fraude, e a construção normativa era de possuir mulher honesta mediante fraude. Então, mulher honesta não é um termo taxativo, não permite essa certeza da lei, a certeza do que é efetivamente esse conceito. Trazia uma série de problemas, inclusive demonstrados, né, por várias interpretações do seu conceito. O Ney Moura Teles, que era um penalista mais pautado, né, na pragmática, na prática jurídica, escrevia a essa dificuldade e dizia que pelo menos 3 posições estavam aí dispostas, né? Tinha uma posição mais conservadora, que dizia que a mulher honesta era a mulher recatada e do lar, né? E, portanto, era qualquer mulher que
garantisse, né, a sua honradez, né, publicamente. Isso é bem patriarcal, né, e aí o feminismo batia de frente com essa interpretação, mas mesmo penalistas, durante o século XXI, mantiveram essa interpretação. Né? Tem até uma orientanda que está fazendo análise desses discursos penais sobre os crimes sexuais, né, no mestrado dela, e é bem interessante o trabalho, porque é uma análise de discurso mostrando como esse imaginário persistiu. Veja, essa norma só foi revogada em 2009, né? Então, persistiu por bastante tempo, né, no nosso imaginário. É uma coisa que nos alcançou. Então, como eu fazia essa classificação da mulher honesta? Existiam outros que diziam que a mulher honesta era qualquer mulher que não fosse prostituta, porque se estivesse nas atividades de prostituição, não poderia assegurar essa proteção dada aí à posse sexual mediante fraude. E isso não estaria apto a gerar a repressão penal. Né? Então, era essa uma interpretação que foi dada intermediária, que também não satisfazia a uma série de critérios. E o Ney Moratelli dizia que honesta para ele era a mulher que estava com as contas em dia, que pagava as contas dela, não estava com o nome sujo no Serasa, no SPC, era honesta. Então, não se deveria aí jamais restringir isso, né? Até mesmo a prostituta, se ela mantém suas contas em dia, se ela paga tudo que lhe pedem, né? Os seus tributos, etc., é uma mulher honesta, né? Estaria dentro dessa proteção dada pela norma. Né? Vejo como um termo polissêmico, um elementar normativo, inserido no contexto da descrição de uma conduta, sugere um conflito interpretativo imenso, né? Onde são várias as posições que eu adoto para tratar. Isso existe ainda em certas normas. O ultraje ao pudor público não foi completamente resolvida, porque, veja a descrição do 233. Praticar ato obsceno. Ato obsceno, o termo obsceno, obscenidade, é algo que depende de interpretação normativa, né? Em lugar público ou aberto ou exposto ao público. Isso causa um transtorno completo a esse princípio da certeza da lei. Recentemente, nós tivemos ali, no ano 2000, uma discussão muito forte, à época, por conta do Marco Zero lá do Brenan. Brenan venceu um edital, foi um edital público, ele venceu o edital para poder fazer o obelisco lá do Marco Zero, né? Como preparar aquela praça que foi entregue à Prefeitura do Recife, né? Dentro de um modelo arquitetônico, né? E de uma formatação que é bela, né? Bonita, mas que tinha esses obeliscos. Isso criou um trauma, porque ali na década de 90 ainda, em 98, houve um protesto, né, de grupos evangélicos que diziam que Brenan estava botando, desculpe minha expressão, um pênis no meio do Recife antigo. E, de fato, foram entrevistar o artista, e ele disse, mas minha obra, internacionalmente conhecida, ela é fálica. Até meu Taj Mahal, tudo aqui tem o formato realmente do falo, né? E, portanto, eu não estou compreendendo essa análise. E aí chegou-se a fazer até um indiciamento por ato obsceno, né? Por conta da exposição pública daquele obelisco. Né? Hoje ele está lá, são 3 obeliscos que você vê lá no centro do Recife, mas ninguém questiona mais essa coisa, mas criou um conflito grande. E aí você saber o que é estética, o que é propriamente obscenidade, as interpretações ou a estética artística, isso cria, sim, um limbo, uma zona nebulosa para que você possa aplicar ou atribuir. Por isso que as elementares normativas, elas retiram essa ideia da certeza da lei. E tem umas interpretações as mais malucas possíveis do tribunal. Se o sujeito vai namorar dentro do carro, o carro tem película, ótimo, não tem problema nenhum. Mas se não tem, aí já pode classificar aí como ato obsceno, né?
Então, é uma situação aí, a turma disse, a película. Aí vem uma interpretação intermediária que um tribunal, parece que o Superior Tribunal de Justiça deu, de que havia criou-se, né, a respiração, né, ofegante, criou uma película natural dentro do veículo, portanto, não pôde se divisar o que ocorria dentro, não era ato obsceno. Para você ver como é complexa essa interpretação do que é efetivamente um ato obsceno, né, dentro desse contexto. Há coisas que são muito claras, né? Um maluco botou uma cama elástica e foi pular pelado na cama elástica quando passavam uns crentes lá perto da casa dele, e aí mesmo que a casa fosse o ambiente dele, ele estava no campo privado, como ele ficou exposto ao público, aí classificou-se o ato obsceno e ele foi punido por conta disso. Mas é uma maluquice extraordinária, né? O sujeito fazer isso era exatamente a intenção do ânimos ultrajante aí, né, do público. Diga aí. Porque isso aí entra dentro dessa análise do teatro. Em tese, deveria não evitar essa exposição em local aberto e se colocar claramente as informações, né, sobre a peça, a idade. Foi mais ou menos o que ocorreu com aquela... Não era tanto uma vedação, aquele museu que me parece que tratava até de alguns conteúdos, né, apesar de serem pesadas as fotos e as imagens, né, que existiam, que o pessoal fez a maior escarcéu para tirar o museu de uma exposição, porque eram obras que tratavam da violência de gênero e tudo, e tinha alguns que eram bem fortes realmente para acesso às crianças. Aí você faz essa regulamentação das áreas, né? Buscando dizer, olha, a partir de tal área ou de tal universo, não é recomendado. Não é uma questão de uma censura, mas como se faz na mídia comum, né, de que determinado produto é indicado, uma classificação indicativa, né? Indicada a pessoas com 10 anos, 12, 16, 14, né, a partir dos 18, porque tem algumas cenas que são graves, né, ou algumas cenas... É importante você ter esse cuidado. Mas isso não significa que há intenção, porque todo esse crime é doloso. E aí pode ter ocorrido por um erro de alguém não ter feito essa classificação, mas isso não significa que houve um ato obsceno ali praticado, já que isso pode advir de uma observância de dever objetivo de cuidado. E nesse caso, só caberia a recomendação, né? E talvez alguma multa administrativa para uma situação que, caso se repetisse, né? Numa situação onde a classificação indicativa não fosse respeitada. Normalmente, o correto é isso, é você fazer... eu estou falando lugar aberto ao público, num ambiente privado, trancado. É a mesma coisa do... Por que não proíbe, então, professor, o sex shop? Né? Eu me lembro de uma professora, uma vez, que estava na coordenação, disse, Gustavo, chegou um problema aqui, numa faculdade privada que eu trabalhei há um tempo atrás. Aí o que foi? A menina disse que ia fazer a exposição, aqui é aquele momento onde se fazem a apresentação dos trabalhos de pesquisa, etc., e ela me pediu para fazer uma exposição da lojinha dela. Aí, como eu deixei outros alunos fazerem, né, disse, não tem problema não, porque a gente tem que estimular, né, uma comunidade de interior, né, onde você precisa estimular o empreendimento, o empreendedorismo, você coloca isso, né, dentro dessas dimensões. Ela abriu uma loja, eu achei por bem que ela estimulasse a venda. Agora, eu não perguntei que loja era, pois era um sex shop, rapaz. E ela trouxe aqui um negócio, tá um problemão aí, os professores todos com raiva, porque a exposição de alguns materiais não eram muito legais, né? Parece que tinha um bichinho desse aí voador e bateu na testa lá de um professor, ele ficou irado.
e o problema foi grande, né? Aí eu disse, mas isso foi intencional? Não foi, talvez ela não soubesse. Agora, quem mantém um sex shop não pode botar isso exposto, né? Ou seja, na vitrine não pode vir de cara esse tipo de material. Aí, quem entra sabendo e havendo a classificação indicativa dos 18 anos, né, para o ingresso nesse tipo de ambiente e tal, entra dentro da sua autonomia, da realização da sua vontade, e não há aí nenhum impedimento. O ato obsceno é você colocar isso na vitrine, né, na exposição, mas isso tem que ser comprovado também no ânimos de provocar esse ultraje, né? A vontade, a intenção de provocar esse ultraje. Se o fato é culposo que a pessoa não tinha uma noção maior, né, acerca desse evento, isso não pode ser a ela atribuído. Agora tem que ser recomendado os cuidados, o recolhimento do material, né, para não causar transtorno. Porque aí, se continua, o dolo pode ser observado, tá certo? Bom, dentro, eu preferia tratar desses demais elementos noutra aula, interromper agora esse compartilhamento. Preferia que a gente tratasse em outro momento, exatamente porque são muitos detalhes, acho bom a gente ir aos poucos, né? E hoje a gente começou realmente às 7 horas e me parece que avançamos bastante na aula de hoje, né? Temos muitos elementos aí de reflexão e que é boa essa interação, tá certo? Então, o importante dentro da legalidade penal é sempre basear nesses 4 subprincípios. Quem descreve muito bem esses 4 subprincípios é o texto do Francisco Assis Toledo, Princípios Básicos do Direito Penal, tá certo? Francisco de Assis Toledo foi um ministro do Superior Tribunal de Justiça e lançou, né, esse texto que pela Saraiva, né, que é Princípios Básicos de Direito Penal, certo? Aí, a partir dele, vocês podem pegar esses desdobramentos dos 4 principais, nulo crime, nula pena, sine previa lege, o convencionalismo penal, nulo crime, nula pena, sine stricta lege, a lei tem que ser lei em sentido estrito, então, portaria, decreto, medida provisória, lei delegada, ela não pode criar norma penal, norma criminal, isso até dentro daquilo que a gente viu nos artigos 62 e 68 da Constituição, né? Nós observamos que há essa vedação até expressa pela norma constitucional. Nulo crime, nula pena, sine scripta lege, a lei tem que ser escrita, né? Os costumes não são fonte originária da lei, a lei tem que ser um texto escrito que permita fixar, né, o seu conteúdo, e nulo crime, nula pena, sine certa lege, a gente deve evitar os termos polissêmicos, os termos abertos para a interpretação real, efetiva do conteúdo da norma, para que a norma possa ser taxativamente aplicada de maneira taxativa. Liga aí, Daniel. Aí nessa edição você já pode pegar, porque como é uma base principiológica, isso não mudou não, tá certo? E ele é muito legal. E parece, inclusive, que a última edição dele foi de 2001. Se vocês encontrarem essa, ótimo. E Francisco de Assis Toledo, infelizmente, já faleceu, né? Mas, como eu disse, esse fato não exclui a qualidade da obra, daquilo que foi escrito, principalmente nesse cunho principiológico, tratando, como Luiz de Luiz, os princípios constitucionais penais, também já falecido, a gente vai aqui tratar de alguns elementos com base no texto dele, e é um outro autor muito bom para tratar, Luiz de Luiz. Princípios
constitucionais penais. Não sei, eu estava com ele por aqui, mas é um outro autor muito bom também, para tratar dessa matéria que a gente está. Tem o Antônio Scaranci Fernandes, né, que é o processo penal constitucional. Aí ele vai detalhar mais, sobretudo, os elementos processuais dessa discussão que nós travamos hoje. Mas é um outro texto muito bom também. Lênin Streck e Luciano Feldens trabalham também dentro dessa ótica. Esqueci o nome do texto, mas vocês podem consultar dentro dessa ótica. Tem até 2 textos sobre isso, se eu não me engano. Um trabalho conjunto entre ambos. Então, vocês têm aí um arcabouço de referências, né, que podem se servir. Luciano Feldens e Lênin parece que é um texto sobre interceptação telefônica, né, a nova dinâmica das interceptações telefônica e ambiental no contexto da Constituição. Só que com isso eles fazem uma revisão de todos esses princípios, que ficou muito bom, resumidozinho, né, onde vocês podem se servir dessa análise. E até quem quiser se aprofundar na ideia de interceptação telefônica, né, e dos parâmetros constitucionais estabelecidos para ela, pode lidar aí com esse texto. Tá certo? Hoje essas interceptações são as mais variadas, não é só telefônica, é interceptação de dados, mídia, né? Agora mesmo está uma discussão. Por um lado, houve a retirada da Rússia aí do sistema SWIFT, né, que permite o controle das operações internacionais com moedas e de troca, né, os negócios, e o sistema SWIFT bancário permitia aos bancos essa prestação de contas, né, ao final de um determinado período, eles fazerem esses saldos recíprocos, essas compensações. Só que essas operações ficam todas registradas, né? Porque isso é feito através de registros bancários, né? É tipo um registro. Quem primeiro inventou essa história em termos internacionais, os primeiros banqueiros que operaram com isso, dizem que foram os templários, né? O sujeito queria ir para a Terra Santa, o peregrino, já naquela época era preciso imaginar. E ele não podia levar os valores, né, para serem empregados nessa viagem, porque isso teria um custo pessoal alto e o risco também grande de ser roubado nesse período. Então, ele levava papéis de troca e ia trocando em bancos mantidos, né, por templários ou judeus até a Terra Santa. Era uma coisa bem interessante esse procedimento. E tudo era registrado, de maneira que era cobrado lá na fonte. Era uma forma de compensação, né? O SWIFT faz isso hoje eletronicamente, né? Uma coisa muito mais evoluída, que não tem esses registros bancários onde o cara vai fazer essa cobrança, né, na fonte dos valores que foram ali empenhados. Mas sempre a gente teve algum modelo de registro contábil e de operações que permitiam a cobrança, né, ao sujeito, né, que fazia a negociação internacional, né? Então, essa ideia. Tirar um banco do SWIFT causa um problema grave, principalmente para os seus acionistas e também para os seus correntistas, né? Para os correntistas e acionistas, porque fica um dinheiro imobilizado. Muitas vezes você não vai poder fazer essa transação. Mas aí a Rússia fez uma acusação em troca, né? Disse que tudo bem, a gente está saindo, mas os americanos usam o SWIFT para poder controlar as operações em todo o mundo, e aí eles fazem atos de espionagem usando essas plataformas eletrônicas, porque os bancos repassam essas informações para eles. Óbvio que, se um dinheiro começa a circular
dentro de uma origem que é desconhecida, você não vai só desconfiar de lavagem de dinheiro, mas também da possibilidade de financiar grupos terroristas, né, de financiar, tem as suas razões para isso, mas isso deveria operar dentro de uma sistemática totalmente controlada pelo devido processo legal, né? Porque às vezes funciona, é como se a gente estivesse sendo sempre vigiado sem uma autorização judicial. Isso, no parâmetro da nossa Constituição, não é admissível. É essa questão que eu quero aqui colocar, né? Então, as pessoas fazem isso previamente, né? Já chega com a investigação pronta e pede autorização depois. Eu não sei se vocês assistiram o Tropa de Elite 2, que na hora que o cara pega lá na interceptação telefônica uma conversa que interessava, aí ele dizia, pronto, agora você pode ir lá pedir autorização. Mas não era para ser assim, era para ser antes, né? Antes você fazer com autorização. Chegou agora, vamos fazer autorização agora, porque agora a coisa ficou interessante, né? Daqui para frente, infelizmente é assim que o sistema tem funcionado, né? Mas esse sistema ele é pernicioso, porque ele está quebrando, né, liberdades e direitos individuais. É isso que foi aí colocado, né? Então, essas autorizações, às vezes tem. O COAF faz alerta de transações estranhas, né? Geralmente são transações acima de R$10.000, aí elas são captadas e são informadas à Receita para que ela tome algumas providências de auditoria. Isso é interessante, né? Porque é um sistema que se protege. A pessoa, obviamente, tendo como declarar aquele valor e tal, não tem problema algum, né? Ela vai tomar essa atitude, ou na declaração do imposto do ano seguinte, isso vai surgir e a Receita vai ter uma certeza de onde é a origem daquele dinheiro, né? Ou pelo menos se espera assim. Se não tiver, vai pedir novas informações. Isso está dentro do funcionamento comum, mas a partir disso também, isso ser liberado para um universo maior de atores, e você ter o seu sigilo bancário, seu sigilo fiscal quebrado o tempo inteiro, isso não é de acordo com a Constituição, né? E até para usar essas informações no âmbito de um processo, tem que ter essa autorização judicial. O período também, né? Sobre essas autorizações que vão estar aí postas. Então, o texto do Luciano Feldes e Lênin Streck tratam disso, né? Vocês podem fazer essa análise aí, tá bom? Para a semana, nos encontramos, né, gente? Um abração e nos vemos na próxima quarta. Bom dia, professor. Um grande abraço e tudo de bom. Até a próxima semana, se Deus quiser.